Bom que você chegou à casa do Papai do Céu. Você que está na live, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade do capítulo 11. Fizemos na quarta passada esse estudo e hoje a gente vai continuar do versículo 25 até o 36 para encerrarmos o capítulo 11. Vai ser rapidinho. Peço a sua atenção, porque essa palavra é muito profunda, muito forte, porque Deus vai falar do seu amor que Deus tem por salvar não somente a Israel, mas toda a humanidade através do seu propósito de salvação, o seu plano. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, rendemos graças, Senhor, ao teu nome nessa noite, por essa oportunidade que tu vinha abrir os nossos olhos espirituais, Senhor, nessa noite, para aprender de ti mais um pouquinho da tua palavra. Nos dá discernimento, a coragem, a sabedoria, para que a tua palavra chegue aos nossos corações nessa noite. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode acompanhar na sua Bíblia aqui para o telão, que Deus ainda vai continuar a falar de Israel. O amor de Deus salvará Israel através do seu plano magnífico para salvar toda a humanidade. Deus chama Israel, chama esse povo para uma grande aliança através de toda aquela linhagem que nós vimos no estudo passado, que vem desde Adão, chega a Abraão, chega a Moisés, chega a Davi, chega os juízes, chega os reis, chega também a Jesus, cumprindo todas as profecias, e de Jesus para cá a igreja e Israel hoje está pregando e ministrando a palavra de Deus em todo o planeta Terra. Então Deus chama um povo, projeta essa aliança através dos patriarcas, através de Abraão, e vai separando essa linhagem para a glória do seu santo nome. Só que no decorrer da história, muitos vão se apartando do caminho do Senhor, e Deus levanta outro povo para causar ciúme em Israel, que é o que nós estamos vivendo hoje, que é a plenitude dos gentios. Os gentios hoje somos todos nós convertidos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso que ele vai dizer aqui no versículo 25 do capítulo 11: irmãos, não quero que ignore este mistério de Deus, porque Deus, na sua presciência, na sua sabedoria, ele já conhece tudo o que vai acontecer. Então, na sua presciência, irmãos, não quero que ignore esse mistério. Mistério de quê? De Deus, o propósito, o plano dele que ele fez através das pessoas, para que as pessoas viessem glorificar e exaltar o seu nome e pregar a palavra para todo o planeta Terra, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou. O que foi que Israel experimentou? Tudo que você possa imaginar de bom, principalmente, porque Deus cuidou desse povo, principalmente ali no deserto, 40 anos, e não faltava nada para esse povo. Por mais que Israel murmurou, por mais que Israel decepcionou muitas vezes o Senhor, mas mesmo assim os remanescentes fizeram o propósito chegar até a terra prometida. Então Israel experimentou um endurecimento, quase não sai, endurecimento em parte. Por quê? Porque eles não acreditaram, muitos negaram, muitos ficaram com seus corações presos, duros, e não queriam agarrar a promessa que Deus fez a esse grande povo. Então foi através da sua incredulidade, da sua falta de conhecimento no Senhor, no profundo, que o Senhor falou: já que vocês não querem, então eu vou levantar um outro povo que vai fazer a minha obra, porque a obra do Senhor, ela precisa ser pregada, ela precisa ser feita, e é que nós estamos fazendo. Então Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios, que somos nós hoje, que a profecia está se cumprindo.
Isso aqui é cumprimento de profecia em nossos dias. A plenitude dos gentios, desde Jesus para cá. A igreja começou a ser formada por nossos irmãos judeus e expandiu com a chegada dos gentios. Chegava grego, chegava era persa, era todo ali, aquela região. Por isso que aqui em Atos, capítulo 2, fala dessa conversão em massa, que eu vou ler aqui para você. Você pode abrir também na sua Bíblia, Atos 2. É muito importante a gente viajar nas Escrituras para dar um ensino mais focado aos nossos irmãos. Foi aqui na ministração de Pedro, do capítulo 14 em diante, a gente vai ver que muitas pessoas aceitaram o Evangelho e muitas pessoas realmente pensavam que eles estavam loucos, mas eles receberam o poder, eles receberam a autoridade do Senhor. E o Senhor, naqueles dias também, muitas pessoas creram nessa promessa que Deus ia derramar o seu Espírito e muitas pessoas iam receber a palavra. Diz assim no capítulo 2, versículo 9, diz assim: nós que somos pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, veja onde o Evangelho chegou, né? Na Judéia, Capadócia e Ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene, romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos e perguntavam uns aos outros: o que significa tudo isso? Era o poder de Deus que estava chegando a todas essas nações, através dos discípulos, dos apóstolos, que abrangeu toda a igreja, e veio a grande plenitude dos gentios, que hoje está se cumprindo em nossos dias. Então é maravilhoso o plano de Deus. Por isso que Paulo se expressa dessa maneira tão profunda, irmãos, dizendo para os seus irmãos judeus, para a igreja de Roma: irmãos, não quero que ignorem esse mistério de Deus, para que não se torne presunçosos, arrogantes. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegasse a plenitude do gentio, até que chegasse a igreja, o evangelho fosse expandido para todo o planeta Terra. E hoje a gente vê que está se cumprindo essa profecia. E assim, no final, quando Jesus voltar, todas as profecias vão se cumprir. E assim todo o Israel será salvo. Tanto o Israel de hoje, como todo o Israel que está dormindo no pó da terra, justamente com a igreja. Como está escrito: virá de Sião um Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles. Com quem? Primeiro com Israel, o povo da promessa. Quando eu remover os seus pecados. No final dos dias, o profeta Zacarias nos dá um leque dessa revelação. Zacarias 12, se você quiser acompanhar, perto de Malaquias, é só voltar um livro. Vou ler para você porque é importante a gente viajar nas Escrituras e confirmar os propósitos e os planos do Senhor. Quando é que Israel vai reconhecer o Messias? Porque hoje a maioria não reconhece, mundinho. Hoje a maioria, infelizmente, estão com seus corações endurecidos. E a igreja está fazendo a grande obra, a verdade é essa. Mas olha assim, e assim todo Israel será salvo quando Jesus voltar. Zacarias diz que eles vão reconhecer aqueles que eles ultrapassaram, furaram. Aí vai ser um choro muito grande nesse dia, porque eles vão reconhecer o grande plano de salvação do Senhor. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, virá o Messias, o Redentor, Jesus Cristo, que desviará de Jacó a impiedade que hoje os nossos irmãos estão com seus corações todos endurecidos. E esta é a minha aliança com eles, que quando eu remover os seus pecados, eles vão acreditar em mim, e a glória será grande naquele grande dia. Por isso que Zacarias diz assim, eu vou ler aqui para você esse texto, Zacarias 12,
que diz assim, no versículo 7: Eis que Yahvé também salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Versículo 8, naquele dia, que dia é esse? Na volta do Messias, quando ele rasgar o céu. O Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que os mais fracos deles serão tão fortes como o rei Davi. Vocês sabiam que rei Davi, quando ele ia para a guerra, era difícil de perder, porque ele era guerreiro. Ele enfrentava, não foi à toa que ele enfrentou Golias, ele não tinha medo de nada. Ele ia sem medo, a fé dele era tão forte, porque ele não guerreia, não era ele que ia guerrear. Deus só queria que ele obedecesse, se tivesse fé, que quem ia fazer tudo era Deus. Então, nesse dia, quando Jesus rasgar o céu, os mais fracos deles serão como os mais fortes, como o rei Davi, e da casa de Davi será como Deus, como um anjo de Yahvé diante dele. Versículo 9: Naquele dia tratarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém, porque o mundo hoje está sendo preparado para o grande Armagedon, que será lá no Vale do Meguido. Então, quando todas essas nações estiverem reunidas para atacar Jerusalém, Jesus rasga o céu. E o povo todo vai adorar ele, vai reconhecer que ele já tinha vindo e que ele é o verdadeiro Messias de Israel. Nesse dia a profecia diz, olha no versículo 10, mas derramarei sobre toda a família de Davi, os descendentes de Judá que estão hoje lá na Palestina, e todos os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de oração. Eis que olharão para mim quando lhe rasgar o céu. A profecia de Zacarias, para se cumprir isso aqui. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que é o Messias, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados, e meu nome vai ser exaltado e glorificado. Eis que olharão para mim quando lhe rasgo o céu, para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos traspassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Naquele dia, versículo 11, muitos prantearão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad Rimon, no vale do Meguido. Versículo 12, toda a nação chorará em separado, cada família com suas mulheres pranteará, a família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias do planeta Terra com suas mulheres chorarão e se alegrarão quando ele rasgar o céu e voltar com a sua igreja. Então todo Israel vai reconhecer, todo Israel será salvo naquele grande dia, no arrebatamento da igreja, quando ele rasgar o céu. Por isso que Paulo se expressa dessa maneira. Quanto ao evangelho que hoje está sendo pregado, eles são tão inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, porque a promessa foi primeiro para eles. Mas o que é que o texto está dizendo? Que agora está havendo um ciúme. A gente está causando ciúme neles por causa do endurecimento deles, a incredulidade deles. Chegou a salvação a todos nós. Porque a obra precisa ser feita. Olha, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Paulo está falando desse plano de salvação. Assim como vocês, que é a igreja, os gentios, quando a gente estava lá no mundo, mas a gente se chegou a Deus nesse momento, estão fazendo a sua obra, pregando o evangelho, que antes era desobediente, porque a gente era ímpio, não conhecia o Senhor. Paulo está dizendo, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graça à desobediência deles, à incredulidade deles. E nós estamos vivendo isso, nós estamos vivendo a plenitude do gentil, que é os nossos dias. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora a misericórdia, graça, a misericórdia de Deus para com vocês.
tanto Israel como a igreja agora tem que fazer o seu papel. Mas Deus não deixou de usar as pessoas. Deus não deixou de fazer a sua obra. Porque Deus lhe está procurando os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai o quê? Em espírito e em verdade. O texto diz que é desse que Ele está procurando. Uma jovem dessa, quando ela fala que ela não quer mais louvar, que ela não quer mais fazer a obra, ela nunca se converteu, porque o convertido ele tem prazer em seu coração. Arde no coração dele a chama de fazer algo para Deus. Ela nunca se converteu. O dia que ela se converteu, ela nunca mais fala isso. Assim também, agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora a misericórdia, a graça, a misericórdia de Deus para com vocês, a igreja e os gentios, Paulo está dizendo. Pois se Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos, olha o plano de Deus, Paulo está dizendo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Paulo está exaltando e louvando o nome do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Então o plano de Deus é perfeito. E como Deus conhece os nossos corações, Ele já sabe quem é quem. Ele já sabe quem é que vai fazer, quem é que não vai. Ninguém pega Deus de surpresa. Mas o plano dele é maravilhoso para a humanidade. Deus é educado, Ele não força as pessoas. Ele não força, mas ele alimenta a pessoa, se a pessoa buscar Ele. Se a pessoa abrir o coração, Ele está batendo na porta, Ele está chamando a pessoa. Mas se a pessoa endurece o coração, como é que Ele vai trabalhar? E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até aqui, querida, vamos ficar de pé, vamos orar e vamos aos nossos lares, amém? Vou orar por você nessa noite.